como fazer um cabelo loiro sem manchar, como a gente não ter aquelas temíveis manchas no cabelo loiro, né? Eu me chamo Elaine Ayala e tenho mais de 18 anos de experiência no mercado e hoje então eu vou conversar com vocês, vou demonstrar como que eu faço os cabelos aqui no meu salão, como que eu faço um retoque de mecha, né, sem aquela temível mancha. Todo mundo aí já deve, né, quando iniciou, então ter feito alguma manchinha no cabelo, eu mesmo várias vezes, né, porém porque eu não tinha técnica certa, o método correto, as ferramentas que me ajudassem também na hora de eu executar, de eu entregar esse loiro, então sem manchas para minha cliente. E o que é então a mancha no cabelo, né? Pode ser aquelas manchas alaranjadas no comprimento, pode ser aquela raiz quando o papel dá aquela escorregada, ou aquela famosa patinha de tigre, não sei, pintinha, assim que as pessoas falam, né? Que fica todo manchadinho durante a raiz, ou principalmente quando a cliente vem fazer um retoque de mecha, você fica aí na dúvida, não sabe como executar, né? E a cliente sai com a parte do retoque mais claro e a outra parte do cabelo então aí todo oxidado. Então hoje eu vou mostrar para vocês o que eu acho importante que a gente deve levar em consideração, que a gente tem que executar, tá? Eu tô aqui com a Lohane, olha só, uma cabeça de boneca, e eu vou demonstrar aqui para vocês então como que é a forma pra gente fazer, pra gente não ter então as temíveis manchas. Então a divisão, ela é muito importante, tá? Que a gente tenha uma divisão limpa, que a gente não deixe cabelos todo bagunçado na hora de você fazer a sua mecha. Então isso vai facilitar você sempre fazer mechas na horizontal. Então aqui eu não vou demonstrar pra vocês desenho de cabeça, nada assim. Porém, ó, vamos fazer uma linha reta, vou te mostrar como que eu faço a maioria dos meus cabelos aqui no salão. Então, uma difusão, você vai dividir da altura do nariz e venha numa linha reta. No começo pode ser difícil para você dividir, mas você vai treinando até você conseguir fazer direitinho. Então uma linha central bem retinha, olha lá, sem cabelo, sem bagunça, né? Uma divisão para que facilite na hora de você executar a técnica. Depois eu venho aqui, ó, do alto da cabeça e venho até atrás da orelha, tá? E aí eu divido bem certinho. Eu vou colocar um clipe, eu gosto de usar, já disse, esses grampos assim, eu acho que eles prendem mais, fica mais alinhado, mais bonito, né? Não gosto muito de trabalhar com as presilhas. Depois aqui da outra lateral a gente vai fazer da mesma forma, a gente divide do alto da cabeça, atrás da orelha. Põe um grampinho. E aqui, se necessário, para que ele fique mais limpo, então, a gente vai fazer uma divisão também aqui atrás da orelha, de orelha a orelha. E o que é a divisão limpa? É isso aqui, ó, que a gente consiga enxergar uma linha reta, ó, sem marcações. Então isso já vai me ajudar na hora de eu executar a mecha para eu entregar o cabelo para minha cliente sem manchas. Então não adianta eu vir aqui, ó, e fazer uma divisão toda torta, ó. Olha só. Olha como que já tá diferente. Como que você vai entregar aqui um trabalho de loiro, né, um trabalho de mecha sem que você faça manchas no cabelo da cliente. Então é muito importante na hora da divisão, na hora do desenho, a gente fazer essa repartição bem retinha. Fazer sempre uma linha pra gente entregar um trabalho com qualidade para nossa cliente, também para nossa cliente ter um trabalho limpo, né? Eu sempre digo aqui, eu gosto de estar tudo organizado, eu tenho aqui tudo no meu carrinho auxiliar, o que eu vou utilizar, os grampos, os pentes, o pincel, o produto, então eu deixo tudo preparado, eu acho isso muito importante. Então aqui eu fiz uma divisão simples, né? Tracei aqui uma linha reta, que vem no meio do nariz aqui da nossa modelo, depois dividi a parte de trás, uma divisão bem simples, onde a gente acaba fazendo na maioria dos cabelos. E na parte de trás também dividindo duas vezes com o clips. Para fazer as mechas,
Eu gosto de utilizar esse pente aqui. É um pente de metal com uma pontinha fina, então eu acho que ela vai facilitar na hora de você fazer a costura do cabelo, né? Porque ela é mais fina, então ela vai te entregar um trabalho mais delicado, mais alinhado. O papel, eu tenho esse papel cartonado que eu gosto bastante de usar, porém você tem que ter uma certa habilidade na hora de você fazer a aplicação. Porque você vai segurar ele com a mão, então ele não fica tão firme, né? Ou a outra forma, talvez você que esteja iniciando e tenha um pouco mais de dificuldade, você pode usar o papel alumínio com a plaquete mesmo. E de que forma que a gente usa? A gente dobra a pontinha e coloca no cabelo da nossa cliente. Então ele vai dar mais sustentabilidade, né? Mais firmeza na hora de você fazer a aplicação. Então, para você que está iniciando, eu acho mais interessante, vai facilitar a sua entrega. Pode ser que demore um pouco mais na hora de você ter que pôr o papelote na plaquete, mas no início você não precisa pensar também em só ser rápido e sim entregar um trabalho de qualidade para sua cliente, porque quando a cliente vê o resultado daquele cabelo maravilhoso, um cabelo, né, saudável, um cabelo sem manchas, então tudo vale a pena, né? Ela nem vai mais lembrar o tanto de tempo que ela passou aí sentado na sua cadeira. Outro detalhe que eu acho muito importante é a escolha do pincel. Então, pra gente fazer uma aplicação firme, uma aplicação limpa, eu gosto de usar um pincel sempre com as cerdas finas e firme. Ó, esse pincelzinho aqui, ele é da Vertix. Você compra aí acho que no Mercado Livre mesmo, né? Sempre online, acaba comprando. Esse aqui, ó, ele já é um pincel de cerdas mais largas, ó, ele é mais macio. Então eu acho que ele facilita mais aí a hora de você fazer a aplicação, você poder estar manchando esse cabelo. Porque, ó, ele pode, ó, deslizar mais fácil, ó, ele faz essa dobradura aqui no pincel. Olha só. Esse aqui já não, esse já é um pincelzinho mais firme, ó. Então a gente consegue fazer uma aplicação bem mais precisa. E eu vou preparar então aqui o meu produto. Outra coisa importante é como a gente faz a preparação desse produto. Eu gosto de sempre usar o descolorante 1 por 1,5. O que significa isso? Se eu for usar 20 gramas de pó, então eu vou usar 30 do AX, tá? Então 1 por 1,5, sempre 1 por 1,5. Quanto que eu devo preparar de produto, Elaine? Isso vai depender da sua agilidade. Porém, nunca preparar muito produto, porque o oxidante junto com o descolorante, né, ele oxida. Então, quanto mais tempo ele ficar na cumbuca ali esperando, ele vai oxidando e ele vai fazendo tipo um soufflé, vai ficando aguado, então ele vai ficando mole. Então, na hora de você fazer a mecha, o risco de manchar também é maior. Então, vai preparando em pouca quantidade. Se você demora mais de 1 hora para executar as mechas, prepare de 20 gramas, né? Eu utilizo aqui no meu salão, porque como eu tenho um pouco mais, né, de agilidade, eu sempre preparo uma dose por cada vez, então sempre 30 gramas. Outra coisa também importante, a gente preparando pouco produto, porque se você não utilizar todo o produto, você não desperdiça. Então a gente tem que sempre pensar também aí na economia do produto. Então eu gosto de começar preparando pouco produto. Hoje, como eu vou demonstrar aqui somente para vocês, eu vou preparar 10 gramas. Então eu vou usar aqui, ó, o Blonderplex da Vela, que é o produto que eu utilizo aqui no meu salão, mas o oxidante de 20 volumes. Eu gosto de usar praticamente em todos os cabelos 20 volumes, que ele tem 6% de água, né? 6% água oxigenada. Então, o oxidante, o creme, né? E eu gosto de usar bastante sempre, então, o de 20 volumes, que é 100%, 6%. Então, eu vou preparar. Eu gosto sempre de pesar. Toda marca ela tem dizendo para você pesar, então não é porque na verdade também eu que estou dizendo que tem que pesar, mas sim para a gente ter a medida homogênea e também para você ter o controle da quantidade de produto que você vai usar no cabelo da sua cliente. Então eu vou colocar aqui 10 gramas. Mais 15 gramas de oxidante.
de 20 volumes. Algo muito importante, gente, como eu disse, tem que ter o material todo limpo, todo alinhado, então a gente tem que ter sempre uma espátula para mexer esse produto e nunca mexer com o pincel, porque senão o seu pincel ele vai ficar todo aberto, todo estragado, a durabilidade dele é muito menor e também você acaba sujando todo o pincel. Como que você vai fazer uma mecha limpa com o pincel todo sujo? Então aqui eu gosto de mexer bem, eu gosto de uma massa bem homogênea, bem alinhada. Olha aqui, ó. Se eu virar ele não cai, ó. Ele tá como se fosse uma massinha mesmo. Não tá mole, não tá aguado, nem muito duro também, porque senão a gente não consegue fazer uma boa aplicação. Então, mexi com a espátula, reserva a espátula. Olha a diferença se eu mexer com o pincel, que eu vejo tem profissionais que preparam o produto, vai lá e mexe com o pincel. Aí vai fazer a mecha. Olha a situação desse pincel. Como que você vai executar um trabalho de mecha sem manchar o cabelo da sua cliente? Praticamente que impossível. Então, reserva aqui. Vou deixar o meu pincel aqui, que eu vou usar, o meu pincelzinho mais firme. Então, fez uma divisão limpa, preparou o produto um por um, de uma forma que ele fique firme, porém não duro e nem mole, preparou pouca quantidade, você vai iniciar então o trabalho das mechas na sua cliente. Deixa eu tirar esse anel aqui que ele tá. Então, algo muito importante da gente avaliar é fazer uma mecha em transparência, uma mecha firme, para que a gente não tenha mancha no cabelo da cliente. O que é mecha transparente? Quando a gente vê no outro lado você consegue enxergar do outro lado a sua mão. Então, eu peguei uma mecha aqui, ó, em transparência. Eu vou fazer a costura, uma costura fina. E todas as mechas da mesma profundidade, da mesma largura. Olha aqui. Se eu achar que tem um pouquinho mais grossa, eu venho e tiro. Para ela ficar toda uma espessura igual, uma mecha fina. Por que uma mecha fina? Porque é muito mais fácil dela fazer a descoloração, dela abrir um tom ideal sem que haja mancha nesse cabelo. Então, eu coloco a minha plaquete, eu seguro a pontinha, eu pego um pouco de produto, não muita quantidade, e eu nunca vou pôr esse produto diretamente na raiz. Deixa eu tentar achar um ângulo aqui que vocês enxergam eu e a minha Lohane. Aqui. Porém, vocês não vê tanto aqui. Pouco produto no pincel. E eu nunca vou pegar esse pincel e colocar diretamente na raiz, porque isso sim vai fazer com que ocorra manchas. Então eu aplico, comprimento e depois eu vou com o meu pincel praticamente sem produto lá pertinho da raiz. Segurando sempre aqui, ó, na pontinha. Precisei de mais produto? Eu venho novamente, aplico e eu vou somente daí com o pincel, ó, praticamente sem produto lá na raiz. Eu não deixo excesso de produto na raiz da minha cliente. Apliquei. Aqui, como não é, digamos, o retoque de raiz, e sim, né, esse cabelo tá inteiro, natural, então eu venho e aplico mais produto no comprimento e na ponta. Pouco produto, eu posso chegar pertinho da raiz, se a cliente quer, sem medo, porém sem excesso de produto. Eu não encho essa mecha de produto. Olha lá, tem produto para cobrir toda a mecha, porém ela não tá cheia. Então ela não vai correr o risco de inflar e fazer aquela mancha no cabelo. Aí eu venho, fecho esse papel. Tenho que ter muito cuidado aqui, ó.
se essa parte não está manchada, porque isso pode manchar ali a raizinha onde eu vou fechar, então eu dou uma leve limpadinha, eu fecho bem alto, olha só, bem em cima daquela mechinha, eu não deixo nada livre. Eu volto pro pente e eu vou fazer tipo um envelopinho. Eu fecho bem aqui, aqui novamente, e essa outra lateral. Então ele ficou bem fechadinho, bem firme, olha só. Isso faz com que o papel não mova, não tenha problema de cair, não tem muito produto aqui dentro, então não vai fazer com que esse produto ele escorra, ou que ele aqueça, ou que ele derreta. Eu coloquei pouco produto na raiz, então assim não tem problema de ocasionar as manchas aqui. Agora eu vou fazer uma segunda mechas para vocês verem da forma que não deve ser feito. Então se eu pegar uma mecha que não seja fina, seja uma mecha mais grossa, que eu pegue o pincel lá todo sujo. Vou costurar então a mecha aqui, ó, no cabelo da minha cliente, uma grossa, uma fina, uma fininha, uma mais grossa, né? Olha só, então tem uma mais profunda. Não é uma mecha bem alinhada, uma mecha mais profunda, uma mecha mais fina, uma mecha mais grossa. Olha só. Essa mecha, ela não vai descolorir uniformemente, porque tem mecha mais grossa e mecha mais finas. Então eu tenho que ter todo o cuidado de descolorir todo o cabelo uniformemente. Aí eu venho aqui, ó, com o pincel cheio de produto, coloco lá direto na raiz, ó, só na hora de eu aplicar esse produto, eu já manchei a raiz, porque eu coloquei muito produto. Aí eu venho e encho de produto, encho esse papel, vaso para tudo quanto é lado. Chega a estar escorrendo por tudo o produto. Deixa excesso de produto. Olha a quantidade de produto, fora que você está desperdiçando produto. Olha lá, mexe. Já na raiz, na hora de você aplicar, olha ali, já tem o risco de manchar esse cabelo. Aí você fecha esse cabelo de qualquer forma. Aí você não fecha as laterais. Quando esse cabelo, a cliente mexe um pouquinho, já desce, isso já vai ocasionar ali, ó, uma mecha de raiz. E esse papel começa a esquentar, você encheu de mais de produto e o produto começa a sair aqui, ó, por cima. Olha lá, pelas laterais. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer a aplicação, ó. Esse cabelo ele vai ficar totalmente manchado. Então essa é a forma que a gente não deve fazer. A gente não deve fazer de forma alguma. Então como que é o correto novamente? Então eu pego uma linha na horizontal, que ela fique bem alinhadinha, olha só, bem rente à raiz. Isso vai te facilitar na hora de você fazer a costura da sua mecha. Sempre digo pegar um pente então de ponta fina para você fazer a costura. Pegue um papel alumínio que seja mais firme, que não seja tão mole, que ele não tenha o risco de rasgar. Dobra sempre a pontinha. Vou pegar uma mecha fina do cabelo da minha cliente. Quanto mais fina, mais fácil a descoloração, menos o risco de manchar. Então isso é muito importante, nem que dê um pouco mais de trabalho no início, é importante a gente ter todo esse cuidado. Faz a costura bem pertinho lá do couro cabeludo, para que todas as mechas fiquem da mesma espessura, para que não tenha nenhuma mais grossa, nenhuma mais fina. Por quê? Porque senão uma vai estar descolorida, uma vai clarear antes e outra não. E aí isso vai ocasionar aquelas manchas não somente na raiz, mas também no comprimento e na ponta. Então a gente também tem que ter esse cuidado de não somente manchar a raiz, mas não manchar o comprimento à ponta, que a gente vê o cabelo uniforme da nossa cliente de raiz à ponta, ó,
que não tenha nenhuma mecha aqui escura, uma mecha alaranjada, né? Ou de alguma forma assim. Então a gente pega uma quantidade pequena de produto, aplico, começo do meio, vou descendo para as pontas, aí eu venho subindo então com o pincel. Se eu ver que preciso um pouquinho mais de produto, então eu aplico mais, porém eu não preciso encher de produto. E quando o meu pincel então está quase limpo, eu vou pertinho da raiz. A raiz é um cabelo mais novo, então é um cabelo que ele vai descolorir mais fácil. Pouquinho produto, espalho, espalho, não fica excesso de produto na raiz. Olha lá como que tá a minha raiz, olha que limpinha, olha que rente. Não tem como você fazer mancha, pouco produto. Olha, tá bem espalhado, bem alinhado no couro cabeludo da cliente. E aí a gente vai fechar, cuidar se a pontinha tá limpa, fazer um envelopezinho. Para que essa mecha fique bem firme, não tenha o problema dela escorrer. Outra coisa também, a gente não pode fazer a mecha maior do que o nosso produto, do que o tamanho do nosso papelote, porque isso também vai fazer com que você manche esse cabelo, principalmente as laterais. Então, pegar aqui uma mecha muito larga, ela tem que ser um pouco menor do que o tamanho do seu papel. Então, aqui ó, a plaquete, né? Depois eu coloco o papel aqui, ele vai cair aqui. Então, eu não posso pegar uma mecha aqui ó, do tamanho da plaquete, senão vai ficar cabelo fora e isso também vai fazer o risco de manchar. Então, vem, costuro aqui. Por mais que eu faça a costura fina, a mecha em transparência, com todo o cuidado, né? Só que se a mecha ela for mais grossa, na hora de eu fechar esse papel, vai ficar mechas fora que possam ocorrer, olha lá, tá muito apertadinho. Como que eu vou depois dobrar esse papel? Olha lá, chega até a tá saindo fora do papelote, ó. Então essa é uma mecha muito larga, olha lá. A mecha ela chega a estar saindo ali. Então a gente tem que sempre fazer uma mecha um pouco menor do que a nossa plaquete e o nosso papelote, ó. Que a gente consiga fechar, deixa um espacinho para fazer a dobradura depois, para o cabelo ficar bem fechadinho dentro do papelote. Outro tipo de mancha que a gente pode fazer no cabelo é, como eu disse, pegar mechas mais grossas e mechas mais finas, né? Então a mecha mais fina ela sempre vai descolorir antes que a grossa. Então a gente tem que tentar fazer sempre alinhado todas as mechas. E também, quando for retoque de raiz, a gente só vai colocar no papelote o que a cliente quer retocar. Digamos aqui que essa parte do cabelo da minha cliente estivesse toda clara. Então eu vou vir fazer um retoque aqui. Então eu já vou aplicar um pouco mais em cima, porém eu vim com pouquíssimo produto no pincel, ó, praticamente nem tem. Aí eu coloco um pouquinho mais, venho e vou subindo para a raiz. E aí, se esse cabelo aqui da minha cliente tivesse todo loiro, essa parte aqui, eu tiro fora do papelote. Para não ter problema de dar corte químico. Bem firme. Aí fiz toda a aplicação, qual é o tempo de pausa? Não tem. Qual é o tempo de pausa então? Não tem tempo de pausa correto. A gente tem que ficar cuidando essa mechinha. Então, a partir da mecha teste que a gente fez antes, a avaliação, qual o fundo de clareamento que a gente quer, o que a gente combinou com a nossa cliente. Então, a partir disso, a gente vai verificar como vai estar essa mecha, né?
com relação aí a cuidar para não manchar esse cabelo. E aí depois então a gente vai fazer a lavagem, os tratamentos nesse cabelo, se for necessário, e aí então depois a gente vem com a tonalização do loiro, né? Para entregar a cor desejada para nossa cliente. Depois que eu montei toda a mecha no cabelo da minha cliente, geralmente eu demoro aí de 40 a 50 minutos para montar a mecha. Aí eu dou um tempo de pausa quando eu termino de montar de uns 15 minutos para a cliente conseguir até o banheiro, tomar um café, e eu venho novamente revisando todas as mechas. Sim, tem cabeleireiros que dizem que dá muito trabalho, que faz um oxidante mais alinhado ali, começa com baixo e vai aumentando. Às vezes eu até faço assim, porém eu acho muito importante a gente revisar todas as mechas, porque é isso que vai fazer com que a gente perceba se esse cabelo talvez teve alguma manchinha, talvez eu precise aplicar um pouquinho mais de descolorante em alguma mecha, talvez eu tenha que limpar uma ponta que já esteja melhor. Então eu acho importantíssimo a revisão. Então eu tenho que vir com todo o cuidado, tirar uma mecha por mecha para cima. A gente sempre pode pedir para a cliente nos ajudar, né? Olha aqui, ó, essa mecha ali, ó, já pegou nesse cabelo aqui, ó, e ele já deu uma manchinha ali no cabelo da cliente. Porque o cabelo caiu, ficou excesso de produto, ele inflou. Não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas aqui, ó, tá cheio de descolorante. Então aqui, se fosse o cabelo natural da cliente, né, ele iria criar uma mancha, aquelas manchas alaranjadas indesejadas. Então eu elevo todo o cabelo com o maior cuidado e eu começo a olhar mecha por mecha onde eu iniciei a aplicação. Eu gosto sempre de colocar um clips aqui para segurar todos os cabelos novos. A gente sempre pode pedir para a cliente inclinar um pouco a cabeça aqui para ela facilitar o nosso dia a dia na hora da aplicação. Então eu abro e eu vou verificar como que tá essa descoloração. Olha lá, ela tá uma descoloração bem uniforme. De raiz a ponta da mesma forma. Então aqui vai fazer com que eu consiga corrigir qualquer imperfeição. Se eu achar que tem necessidade de eu aplicar um pouquinho mais de produto, de abrir um pouquinho mais a mechinha, sempre segurando o papelote bem firme, não deixando com que esse papelote desça, para não descer a mecha. Pouco produto, às vezes se a pontinha já estiver boa, eu gosto de limpar, dependendo se for um retoque, ela pode estar mais oxidada, você tira ela dali, aplica mais aqui, cabelo bem abertinho, quantidade de produto necessária, abre bem essa mecha aqui, isso vai fazer com que você tenha uma descoloração uniforme. Fecho de novo o papelote, faço o bloquinho. E outra coisa, tem que deixar esse papel sempre muito limpo, esse que você fechou, para que não pegue onde o cabelo natural tá e tenha o risco de fazer a manchinha ali depois na reaplicação. Então a gente tem que estar sempre cuidando, deixar bem limpinho, até é bom ter uma toalhinha úmida, né? Uma toalhinha para você limpar a sua mão, tirar o resíduo. Eu tenho aqui a toalhinha descartável, então limpou. E depois a gente vai fazer toda a reaplicação. Aqui foi aquela mecha que eu mostrei como que é a forma que a gente não deve fazer. Então ela já manchou ali um pouco o cabelo. Então eu vou vir limpar esse cabelo que tá aqui, que sobrou. Descer aqui. Limpar novamente aqui, ó, esse cabelo também da minha cliente. Então limpar bem ele pra tirar aquele excesso. E olha o tanto de produto, olha a diferença de produto que tem nessa mecha que não tinha na outra. Tem mais produto fora, ó, que oxidou do que no próprio cabelo. De que forma que a gente procede aqui? Talvez depois a gente vai ter que fazer uma correção, né, lá no lavatório, um esfumado ou um apagado de raiz. Porém aqui a gente pode vir com o produto e puxar bem rente à raiz esse cabelo novamente. Ó lá, ele já subiu. E aí eu venho com o pincel limpo, sem excesso de produto, e eu venho tirando, ao invés de eu colocar, eu venho tirando aquele excesso de produto. E apliquei de novo, se tiver alguma manchinha eu limpo com a toalhinha,
limpar essa pontinha aqui, porque vai ser onde ela vai fechar lá novamente. Se tiver excesso de produto aqui na hora de você fechar, ela vai fazer uma marcação na raiz. Fecha novamente, fica que nem o envelope. Espero que vocês estejam gostando das dicas, espero que eu tenha conseguido compartilhar um pouco da forma que eu faço os cabelos aqui, para que eu não ocorra a mancha, né, num cabelo loiro. Pode ser tanto retoque ou até mesmo fazer um cabelo inteiro, né, a gente tem que cuidar, então a mancha ela pode ser na raizinha, comprimento ou na ponta. Então o que eu disse que é muito importante? Então é a hora da gente fazer a divisão no cabelo, da gente ter o cabelo bem alinhado, bem limpo, para que você consiga ver bem esse cabelo, para que você consiga trabalhar, né, de forma clara, para que você não se perca aí na hora das mechas. Um pente fino, então, para você fazer a costura, um pente com a pontinha de alumínio, você encontra aí no Mercado Livre esse pente. Eu gosto de usar, como eu disse também, os clips. Eu fiz indicação de produtos porque eu acho que isso facilita também na hora da gente fazer a montagem, né? Isso facilita aí 50% o nosso trabalho, a execução do nosso trabalho. Papelote, então, usar a plaquete, se você acha importante, se você está começando. Se você não quer usar, tem esse papel cartonado, então que ele é mais firme, a gente não precisa pôr a plaquete, porém a plaquete ela me dá mais sustentabilidade, né? Então ela deixa mais forte. A preparação do produto, que é muito importante, não fazer um produto mole, nem um produto duro. Então o ideal é fazer aí 1 por 1,5, não mexer o produto com o pincel. A escolha do pincel também é importante, um pincel pequeno com as cerdas mais firmes. Na hora de aplicar o produto, então sempre começar comprimento e pontas, nunca ir cheio de produto na raiz do cabelo da cliente, porque isso vai fazer com que ocorra a mancha. Deixar sempre o papel bem fechadinho, como se fosse um envelope, aplicar somente onde a gente quer fazer a descoloração, somente a quantidade ideal do produto. E nunca pegar o pincel cheio de produto e aplicar diretamente na raiz. Então isso vai aí ocasionar a mancha do cabelo loiro, né? Isso também serve também para os morenos iluminados. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer a reaplicação, principalmente quando for uma raiz pequena que a cliente só quer fazer o retoque. Então a gente tem que ter o cuidado ali na hora para não pegar no cabelo que já está descolorido. Então é isso. Se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, é só me deixar em algum lugar aqui, que será um prazer responder para vocês, tá bom? Até mais, obrigada por quem esteve aqui, deixando um pouco aí do seu tempo, podendo assistir um pouco aí das minhas aulas. Até mais!